O Mahabharata, de Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 3. Kundalarana Parva. Capítulo 306. Kunti dá à luz, coloca a criança no rio em um cesto. Vaisampayana disse: Foi, ó o Senhor da Terra, no primeiro dia da quinzena clara durante o 10º mês do ano que Prita concebeu um filho semelhante ao próprio Senhor das Estrelas no firmamento. E aquela donzela de quadris excelentes, por medo de seus amigos, escondeu sua concepção, de modo que ninguém conhecia sua condição. E como a donzela vivia totalmente nos aposentos designados para as donzelas e ocultou cuidadosamente a sua condição, ninguém exceto a sua ama sabia a verdade. E no tempo devido aquela moça bela, pela graça da divindade, deu à luz um filho parecido com um verdadeiro Deus. E assim como seu pai, a criança estava equipada em uma cota de malha, e enfeitada com brincos brilhantes. E ele era possuidor de olhos leoninos e ombros como os de um touro. Imediatamente após a moça ter dado à luz uma criança, ela então consultou com sua ama e colocou o bebê em uma caixa cômoda e lisa feita de trabalho de vime e coberta com lençóis macios e equipada com um travesseiro valioso. E sua superfície era coberta com cera, e ela estava envolvida em uma cobertura cara. E com lágrimas nos olhos ela levou o bebê ao rio Asva, e entregou o cesto às suas águas. E embora ela soubesse que era impróprio para uma moça solteira ter filhos, ainda assim por afeição materna, o principal dos reis, ela chorou lamentando. Ouve as palavras que Kunti proferiu lamentosamente, enquanto entregava a caixa às águas do rio Asva. Ó criança, que o bem te aconteça nas mãos de todos os que habitam a terra, a água, o céu, e as regiões celestes. Que todos os teus caminhos sejam auspiciosos. Que ninguém possa obstruir teu caminho. E, ó filho, que todos os que entrarem em contato contigo tenham seus corações privados de hostilidade em relação a ti. E que aquele Senhor das águas, Varuna, te proteja na água. E que a divindade que percorre os céus completamente te proteja no céu. E, ó filho, que o melhor daqueles que dão calor, Surya, teu pai, e de quem eu te obtive como ordenado pelo destino, te proteja em todos os lugares. E que os Adityas e os Vasos, os Rudras e os Sadias, os Visvadevas e os Maruts, e os pontos cardeais com o grande Indra e os regentes que presidem sobre eles, e, de fato, todos os celestiais, te protejam em todos os lugares. Mesmo em terras estrangeiras eu serei capaz de te reconhecer por causa desta tua armadura. Certamente, teu pai, ó filho, o divino Surya possuidor de riqueza de esplendor, é abençoado, pois ele te verá com sua visão celeste, descendo a corrente. Abençoada também é aquela senhora, ó tu que foste gerado por um Deus, que te aceitará como filho, e que te amamentará quando tu estiveres com sede. E que sonho afortunado foi sonhado por aquela que te adotará como filho, a ti que és dotado de esplendor solar, e equipado com armadura celeste, e enfeitado com brincos celestes, a ti que tens olhos expansivos parecendo lótus, uma cor clara como cobre polido ou folhas de lótus, uma fronte formosa, e cabelo terminando em belos cachos. Ó filho, ela que te verá rastejar no chão, sujo de poeira, e proferido docemente palavras inarticuladas, é sem dúvida abençoada. E aquela também, ó filho, que te verá chegar à tua juventude vigorosa como um leão de Juba nascido nas florestas dos Himalaias, é indubitavelmente abençoada. Ó rei, tendo assim lamentado por muito tempo e de modo comovente, Prita colocou o cesto nas águas do rio Asva. E a donzela de olhos de lótus, afligida pela angústia por conta de seu filho e chorando amargamente, com sua ama lançou o cesto, nas altas horas de noite, e embora desejosa de ver seu filho muitas vezes mais voltou, ó monarca, para o palácio, temendo que seu pai viesse a saber do que tinha acontecido. Enquanto isso, o cesto flutuou do rio Asva para o rio Charmanvati, e do Charmanvati ele passou ao Yamuna, e assim adiante para o Ganges.
E carregada pelas ondas do Ganges, a criança contida no cesto chegou à cidade de Champa, governada por uma pessoa da tribo Sulta. De fato, a excelente cota de malha e aqueles brincos feitos de anrita que tinham nascido com seu corpo, como também a ordem do destino, mantiveram a criança viva. Capítulo 307. Karna cresce. Vaisampayana disse: e aconteceu que naquele momento um sulta chamado Abhirata, que era um amigo de Dhritarashtra, foi ao rio Ganges, acompanhado por sua esposa. E, ó rei, sua esposa chamada Radha era incomparável sobre a terra em beleza. E embora aquela dama muito abençoada tivesse feito grandes esforços para obter um filho, ainda assim ela tinha fracassado, ó repressor de inimigos, em obter um. E ao chegar ao rio Ganges, ela viu uma caixa flutuando pela corrente e contendo artigos capazes de proteger dos perigos, e decorada com ungüentos. Aquela caixa foi levada perante ela pelas ondas da Janhavi. E atraída pela curiosidade, a dama a fez ser apanhada. E ela então contou tudo para Adhirata da casta dos Aurigas. E ouvindo isso, Adhirata tirou a caixa da margem do rio e a abriu por meio de instrumentos. E então ele contemplou um menino parecido com o sol da manhã. E o bebê estava equipado com armadura dourada, e parecia extremamente belo, com o rosto enfeitado por brincos. E nisso o Auriga, junto com sua mulher, foi tomado por tal assombro que os seus olhos se arregalaram de admiração. E pegando o bebê em seu colo, Adhirata disse para sua esposa: desde que eu nasci, ó dama tímida, eu nunca tinha visto tal milagre. Esta criança que veio para nós deve ser de nascimento celeste. Certamente, sem filhos como eu sou, foram os deuses que o enviaram a mim. Dizendo isso, ó Senhor da Terra, ele deu o bebê para Radha. E nisto Radha adotou, segundo a lei, aquela criança de forma celeste, e origem divina, e possuidora do esplendor dos filamentos do lótus, e dotada de graça excelente. E devidamente criada por ela, aquela criança dotada de grande coragem começou a crescer. E depois da adoção de Karna, Adhirata teve outros filhos gerados por ele mesmo. E vendo o menino equipado com armadura brilhante e brincos dourados, os 2 vezes nascidos o chamaram de Vasuzena. E assim aquela criança dotada de grande esplendor e destreza incomensurável se tornou o filho do Auriga, e veio a ser conhecido como Vasuzena e Vrisha. E Prita soube por meio de espiões que o seu próprio filho, vestido em cota de malha celeste, estava crescendo entre os Angas como o filho mais velho de um Auriga Adhirata. E vendo que no decorrer do tempo, o seu filho tinha crescido, Adhirata o enviou à cidade, que recebeu o nome de Elefante. E lá Karna se hospedou com Drona, para o propósito de aprender o uso de armas. E aquele jovem poderoso contraiu uma amizade com Duryodhana. E tendo adquirido todas as 4 espécies de armas de Drona, Kripa e Rama, ele se tornou famoso no mundo como um arqueiro poderoso. E depois de ter contraído uma amizade com o filho de Dhritarashtra, ele se tornou aplicado em prejudicar os filhos de Prita. E ele estava sempre desejoso de lutar com Falguna de grande alma. E, ó rei, desde que eles viram um ao outro pela primeira vez, Karna sempre costumava desafiar Arjuna, e Arjuna, de sua parte, costumava desafiá-lo. Esse, ó o principal dos reis, era sem dúvida o segredo conhecido pelo Sol, ou seja, que gerado por ele mesmo em Kunti, Karna estava sendo criado na classe dos sultas. E, vendo-o enfeitado com seus brincos e armadura, Yudhishthira achava que ele não poderia ser morto em combate, e estava extremamente atormentado por isso. E quando, ó o principal dos monarcas, Karna, depois de se erguer da água, costumava ao meio-dia cultuar o refulgente Surya com as mãos unidas, os brahmanes costumavam lhe pedir riquezas. E naquele momento não havia nada que ele não doasse aos 2 vezes nascidos. E Indra, assumindo a aparência de um brahmane, apareceu perante ele nesse momento e disse: dá-me. E nisso o filho de Radha respondeu a ele: tu és bem-vindo. Capítulo 308.
Karna dá para Indra sua armadura e brincos em troca de um dardo que destruirá um inimigo poderoso. Vaisampayana disse. E quando o rei dos celestiais se apresentou no disfarce de um Brahmane, vendo-o, Kama disse: Bem-vindo! E, não conhecendo a sua intenção, o filho de Adhirata se dirigiu ao Brahmane, dizendo: De um colar de ouro, e donzelas belas, e aldeias com abundância de vacas, qual eu te darei? Nisto o Brahmane respondeu: Eu não te peço para me dar um colar de ouro, ou donzelas formosas, ou algum outro objeto agradável. Dá-los para aqueles que os pedem. Se, ó impecável, tu és sincero em teu voto, então tu deves, separando do teu corpo esta armadura nascida com teu corpo, e esses brincos também, entrega-os para mim. Eu desejo, ó castigador de inimigos, que tu os entregues a mim rapidamente, pois este meu único ganho será considerado como superior a todos os outros ganhos. Ouvindo essas palavras, Kama disse: Ó Brahmane, eu te darei propriedades de terra, e donzelas formosas, e vacas, e campos, mas minha armadura e brincos eu não posso te dar. Vaisampayana continuou. Embora assim instigado com várias palavras por Karna, ainda assim, ó o chefe da linhagem Bharata, aquele Brahmane não pediu por nenhum outro benefício. E embora Karna procurasse apaziguá-lo com todas as suas forças, e o reverenciasse devidamente, ainda assim aquele melhor dos Brahmanes não pediu outro benefício qualquer. E quando aquele principal dos Brahmanes não pediu nenhum outro benefício, o filho de Radha falou novamente a ele com um sorriso: A minha armadura, ó regenerado, nasceu com o meu corpo, e este par de brincos surgiu do Amrita. É por causa deles que eu não posso ser morto nos mundos. Portanto, eu não posso cedê-los. Ó touro entre Brahmanes, aceita de mim o reino inteiro da terra, livre de inimigos e cheio de prosperidade. Ó o principal dos regenerados, se eu for privado de meus brincos e da armadura nascidos com meu corpo, eu estarei sujeito a ser derrotado pelos inimigos. Vaisampayana continuou. Quando o ilustre matador de Paka se recusou a pedir algum outro benefício, Kama com um sorriso se dirigiu a ele outra vez, dizendo: Ó Deus dos deuses, mesmo antes disso eu tinha te reconhecido, ó Senhor. Ó Sakra, não é apropriado que eu te conceda algum benefício não lucrativo, pois tu és o próprio Senhor dos Celestiais. Muito pelo contrário, sendo como tu és o Criador e o Senhor de todos os seres, és tu que deves conferir bênçãos a mim. Se, ó Deus, eu te der esta cota de malha e brincos, então eu sem dúvida encontrarei a destruição, e tu também passarás por zombaria. Portanto, ó Sakra, pega os meus brincos e armadura excelentes em troca de alguma coisa conferida por ti a mim. De outra maneira, eu não os entregarei para ti. Nisto Sakra respondeu: Mesmo antes de ouvir a ti Surya sabia do meu propósito e sem dúvida foi ele que revelou tudo a ti. Ó Karna, que seja como tu desejas. Ó filho, exceto somente o raio, dize-me o que é que tu desejas ter. Vaisampayana continuou. Ouvindo essas palavras de Indra, Karna ficou cheio de alegria, e vendo que o seu propósito estava prestes a ser realizado, ele se aproximou de Vasava. Com a intenção de obter um dardo incapaz de ser frustrado, ele se dirigiu a Indra, dizendo: Ó Vasava, em troca da minha armadura e brincos dá-me um dardo incapaz de ser frustrado, e capaz de destruir hostes de inimigos quando enfileiradas em ordem de batalha. Nisto, ó soberano da terra, fixando sua mente por um momento no dardo para levá-lo lá, Vasava falou desta maneira para Karna: Dá-me os teus brincos e a armadura nascidos com teu corpo, e em troca pega esse dardo nestes termos. Quando eu enfrento os Daityas em batalha, este dardo, que não pode ser desviado, arremessado pela minha mão, destrói inimigos a centenas e volta para minha mão depois de realizar seu propósito. Em tua mão, no entanto, este dardo, ó filho de Suta, matará somente um inimigo poderoso teu. E tendo realizado esse feito ele voltará para mim ribombando e resplandecendo.
Nisto Karna disse: eu desejo matar em luta feroz exatamente um inimigo meu, que ruge ferozmente e é quente como o fogo, e de quem eu estou receoso. Nisto Indra disse: tu matarás esse inimigo rugidor e poderoso em batalha. Mas aquele a quem tu procuras matar é protegido por um personagem ilustre. Ele mesmo a quem as pessoas versadas nos Vedas chamam de o javali invencível e o incompreensível Narayana, aquele próprio Krishna o está protegendo. Nisto Karna respondeu: mesmo que seja assim, ó ilustre, dá-me a arma que destruirá apenas um inimigo poderoso. Eu, de minha parte, te entregarei minha armadura e brincos, removendo-os do meu corpo. No entanto, concede que o meu corpo, assim ferido, não fique disforme. Ouvindo isso Indra disse: como tu, ó Karna, és aplicado em praticar a verdade, o teu corpo não será pouco apresentável, e nenhuma cicatriz permanecerá sobre ele. E, ó o melhor dos que são agraciados com fala, ó Karna, tu serás possuidor da cor e da energia do teu próprio pai. Se, enlouquecido pela ira, tu lançares este dardo enquanto ainda houver outras armas contigo, e quando a tua vida também não estiver em perigo iminente, ele cairá sobre ti mesmo. Karna respondeu: como tu me instruis, ó Sakra, eu arremessarei este dardo vis-a-vis só quando eu estiver em perigo iminente. Verdadeiramente eu te digo isso. Vaisampayana continuou: nisto, ó rei, pegando o dardo brilhante, Karna começou a se despir de sua armadura natural. E vendo Karna cortando seu próprio corpo a hoste inteira de celestiais e homens e danavas deu um rugido leonino. E Karna não revelou contorções de rosto enquanto despia sua armadura. Observando aquele herói entre homens assim cortando seu corpo como uma arma, sorrindo sempre, timbales celestes começaram a ser tocados e flores celestes começaram a ser derramadas sobre ele. E Karna, cortando a armadura excelente de seu corpo, a deu para Vasava, ainda pingando. E cortando seus brincos também de suas orelhas ele os transferiu para Indra. E é por esse fato que ele veio a ser chamado de Karna. E Sakra, tendo assim iludido Karna que o fez famoso no mundo, pensou com um sorriso que o assunto dos filhos de Pandu já tinha sido concluído. E tendo feito tudo isso ele ascendeu para o céu. E ouvindo que Karna tinha sido enganado todos os filhos de Dhritarashtra ficaram aflitos e privados de orgulho. E os filhos de Prita, por outro lado, sabendo que tal situação tinha acontecido ao filho do Auriga, ficaram cheios de alegria. Janamejaya disse: onde estavam aqueles heróis, os filhos de Pandu, naquela época? E de quem eles ouviram essa notícia bem-vinda? E o que também eles fizeram quando o 12º ano de seu exílio passou? Ó ilustre, conta-me tudo isso. Vaisampayana disse: tendo derrotado o chefe dos Sendavas, e resgatado Krishna, e sobrevivido ao prazo inteiro de seu doloroso exílio nas florestas, e tendo escutado as histórias antigas sobre deuses e rishis narradas por Markandeya, aqueles heróis entre homens voltaram de seu retiro em Kamyaka para a sagrada de Vaitavana, com todos os seus carros e seguidores, e acompanhados por seus quadrigários, suas vacas, e os cidadãos que os tinham seguido.